Gravando. Bom dia a todos vocês. Nossa primeira e segunda aula de história na segunda semana de setembro, né? Primeira e segunda, porque deveríamos ter aula ontem, mas foi o feriado da independência, 198 anos da criação do nosso país. Então, hoje seria a segunda, mas está sendo, na verdade, a primeira aula desta segunda semana de setembro. Jordana, Acioli, alguém gostaria de ler a sua pesquisa que foi passada para casa na última aula, semana passada, Guerra de Iguape. Vou nem pedir a Ana Lu, que ela correu, deixou a foto ali, está dormindo. Arthur Eu posso. Siqueira, vai, Jordana. A Guerra de Iguape aconteceu entre os anos de 1534 e 1536, na região de São Vicente, São Paulo, em virtude de uma interpretação particular do Tratado de Tordesilhas. Alguns espanhóis, liderados por Rui Garcia de Mosqueira, instalaram-se nos arredores da província vicentina, aliados aos indígenas carijós. Fundaram uma vila, Icaapara, e venceram algumas batalhas contra os corsários franceses. Ok, então reformando aí, isso é tua mãe batendo a carne pro almoço. Esse baque-baque aí. Vou aqui atrás. Isso é segunda, é? Tá bagunçando. É reforma. Ah, certo. Ana Lu, quer ler o teu? Ana Lu, a tua Eu queria pesquisa ler, mas é igual de Jordana. tá O igual meu de tá igual de Jordana, né? Jordana também. Siqueirinha, tá por aí, Siqueirinha. Jennifer Alão, olha aí que novidade. Duda, Gil, Giovana, Tá vendo que eu Letícia, tô mais acordada? alguém? Então, praticamente foi uma guerra aí. Duas coisas chamam a atenção, né? Entre tantas outras. Primeiro que foi um desentendimento entre os próprios portugueses, certo? Sim ou não, gente? Me ajudem aí. Que eu acho que a Jordana ali travou. Ana Lu, você que disse que estava igual ali de Jordana. Foi um desentendimento ali de ocupação daquelas terras entre os próprios portugueses, não é isso? Não, teve. São os espanhóis também. Tem cita espanhóis aí? Sim. Leia aí essa parte dos espanhóis. Alguns espanhóis, liderados por Rui Garcia de Mosqueira, instalaram-se aos arredores da província vicentina. No caso, a província de São Vicente, ok. E aí, tem datas, encontrasse alguma data aí? Jordano ou os demais? Encontrou algum ano aí na hora da pesquisa, alguma data? 1534 e 1536. 34, 35, valeu, Siqueira. Então, aí nós já temos alguns anos após a chegada daquela primeira expedição liderada pelo Martim Afonso de Souza, né? Que chega por volta de 1530, 1531, após a descoberta de Pedro Álvares Cabral, chega com aqueles 400 primeiros portugueses para ocupar as terras, digamos assim, entre aspas, descobertas por Portugal, né? 30 anos ali somente de exploração, expedições de reconhecimento, de extração de pau-brasil. No entanto, quando o Marquinhos Afonso Souza encontra aí já a região de Cananéia, abaixo ali de São Vicente, litoral de São Paulo, e vai ter essa chamada Guerra de Iguape. Então a gente agradece aí aqueles que compartilharam, que fizeram, está lá registrado, né? No Classroom também a gente já montou a lista, que deverá ir à coordenação. Dando continuidade, nós, na página 24, nós vamos tratar de um assunto aí que não é novidade, acredito, aos ouvidos de vocês, são as chamadas capitanias hereditárias. É aquela questãozinha que, segundo Gabriel Pensador, nada muda na história, mas tudo bem, né? Está no livro, vamos lá abordá-la. Então, algumas coisas que nós já sabemos, nos diz essa página 24, Martim Afonso de Souza, como ele vem com 400 portugueses para ocupar definitivamente, morar nessas terras, então isso vai propiciar, vai possibilitar um melhor reconhecimento do litoral brasileiro. Vai fundar São Vicente, ainda hoje existe uma briga histórica entre a vila, a cidade de São Vicente e a cidade de Cananéia,
por conta justamente dessa resquícios, o que sobrou dessa guerra de Iguape. Canané que diz que foi fundada em primeiro lugar, mas não tem como provar isso historicamente. Em todo caso, para a história, entrou São Vicente como a primeira vila fundada no Brasil. Mais à frente a gente vai ver esse mapa de fundação. E também a vila de Santo André da Borda do Campo, já aí 21 anos depois da fundação de São Vicente. Entretanto, os custos com essas viagens eram elevados para organizar outras expedições, para mandar mais pessoas, né? O primeiro grupo de 400 portugueses veio com Martim Afonso de Souza, mas para mandar mais gente havia custo, porque muita gente não queria se dispor espontaneamente a abandonar sua vida, sua estabilidade em Portugal e vir se aventurar uma nova vida numa terra que não tinha nada, só tinha nativos e natureza, né? Então você deixar sua casa construída, seu emprego, sua família, seus parentes, seus conhecidos, toda a sua estabilidade de vida, para vir tentar uma nova vida assim nessas terras desconhecidas, quem era que queria um negócio desse? Não sei se vocês iam querer, né? Mas era uma aventura muito grande. Então a solução do rei português, Dom João III, né, cita o nome dele aí na última linha do primeiro parágrafo. Qual foi a solução? Alguém lê aí para a gente? Mais alto. Foi privatizar a colonização, adotando o mesmo sistema anteriormente, Pode continuar. implantando nas ilhas de Açores e Cabo Verde. Esse sistema consistia em dividir o território em porções administrativas menores, as chamadas capitanias hereditárias, que foram administradas por particulares. Eles eram chamados de donatários. Valeu, Siqueira. Agora, com as palavras de vocês, gente, ligue aí o microfone para alguém falar. Jordana, Giovana, Ana Lu, Acioli, Siqueira já leu, Letícia, Jennifer, Mona Lisa acabou de chegar, Duda, Alain, Joaquim, Melo de Bianca. Com as palavras de vocês, a pergunta é, já que expedições custavam aos cofres da coroa portuguesa, demandava custo, qual foi a solução encontrada? Com as palavras de vocês, entendendo o livro, o que vocês entenderam? Dividir o litoral em capitanias hereditárias, e essas capitanias hereditárias eram comandadas por quem quisesse, por capitanias hereditárias, foi isso que Tá certo, resolveu. você disse bem, quem quisesse. Então era uma iniciativa pessoal, né? O livro cita aqui, administrada por particulares, mas traduzindo é justamente o que Siqueira acabou de dizer. Quem quisesse. Então, o rei de Portugal abriu assim essa exploração, essa possibilidade de enriquecimento nessas novas terras. Quem quisesse explorar, ele começou a doar terras a pessoas que se interessassem, como Siqueira traduziu, a quem quisesse, né? Então, pessoas que se interessassem, desde que pagassem os seus custos, suas viagens, trouxessem quem quisesse, a terra seria doada. E aí esse chamado sistema de capitanias hereditárias. É claro que mesmo sendo iniciativa de quem quisesse, como disse Siqueira, como bem traduziu ele, havia algumas regras a ser cumpridas. Não é porque a pessoa queria, tá me dando terra, eu vou para lá e vou fazer o que quiser. Não, tinha algumas regrinhas entre a pessoa que se dispunha e a coroa portuguesa. Então, esse sistema foi adotado em 34, portanto, ali 3 anos depois da chegada do Marquinhos Afonso de Souza com aqueles 400 portugueses. Vejam aí o terceiro parágrafo que é que diz para a gente. 15 faixas, 15 pedaços, lotes de terras, que foram entregues a 12 donatários. Isso nos leva a entender que teve donatários que ficaram com mais de um lote de terra. Não foi assim? Ou não? Sim ou não, gente? Sim. Sim, né? Sim. Que eram 15 faixas, 15 lotes, 15 pedaços de terra. Entregue, né, Joaquim, a 12 pessoas, então teve donatários, teve pessoas que ficaram com Alguém mais. ficou com 4. Ou alguém ficou com 4, ou 3 pessoas ficaram com 2, né? Ou uma ficou com 3. Alguma coisa aí aconteceu.
Parece-me que foi 3 pessoas que ficaram com 2 faixas de terra, se a gente olhar direitinho o mapa das capitanias. Então, essas pessoas não eram um, um, um pé rapado, né, um pobretão, eram gente da aristocracia, gente rica, famílias ricas de Portugal, de confiança. É claro que o rei de Portugal não entregasse suas novas terras descobertas na América a qualquer um desconhecido, né? Vai que se rebelasse, fosse um espião ali da coroa francesa e tomasse as terras de Portugal ou da Espanha, né, naquela briga do Tratado de Tordesilhas. Então, uma dessas regras a seguir era promover a colonização, a ocupação dessas terras, explorar as riquezas, cabendo a essas pessoas, elas ficavam com parte dos lucros alcançados. É claro que elas, outro desafio que elas iriam ter para frente era fazer com que essa terra agora, ela, enfim, ela abandonou tudo lá em Portugal e veio para cá. Então ela teria assim que fazer produzir riqueza, né? Afinal de contas, ela abandonou sua vida em Portugal e veio tentar a nova vida aqui, com a promessa, com a esperança de enriquecimento. Então ela teria que fazer produzir riqueza aqui. Parte desses lucros seriam dessa pessoa, desse capitão donatário de sua família. Deveria arrecadar impostos, né? Lembra que já tinha vindo 400 portugueses morar aqui, deveria aplicar a justiça. Essas capitanias não poderiam ser vendidas nem divididas, elas eram passadas de pai para filhos, daí o nome hereditários, né? Mas de repente assim alguém que recebeu a capitania, o pedaço de terra, de repente pensasse, eu não gostei, vou voltar para Portugal, vou vender o meu pedaço de terra. Não poderia, né? Teria que dar o seu jeito, ou vender pipoca, armar um circo, alguma coisa ou outra, montar um cinema, não sei, mas ele deveria gerar riqueza aqui. No entanto, daquelas 15 capitanias, apenas 2 prosperaram, 2, para você ver que não era uma coisa tão fácil. Foi a de São Vicente, no litoral de São Paulo, e a nossa de Pernambuco. E aí, nesses 2 parágrafos que seguem ao mapa, um mapa que chama a atenção para a gente, porque é um mapa do ano de 1574. Já tem mais ou menos o formato do nosso litoral, né? Que era o mapa aí das capitanias hereditárias, um mapa da época, que mostra mais ou menos um pouco parecido como é de fato o nosso litoral, né? Brasileiro. Ao lado do mapa você tem aí as razões, ele explica um pouquinho por que só das 15 capitanias apenas 2 deram certo. Na página 25, como a maioria das capitanias não deram certo, esse negócio de capitania não foi para frente, em parte também pela resistência dos indígenas, não era fácil lidar com os indígenas, havia aquele problema, né, do ritual antropofágico, que foi uma coisa que os portugueses tiveram que saber lidar com isso, se apresentar como amigos, porque se apresentassem como inimigos, seriam devorados. Lembra lá que a antropofagia praticada pelos indígenas não tinha nada a ver com canibalismo, né? Não comia a carne das pessoas simplesmente para saciar a fome. Era um ritual empregado, usado para com os considerados inimigos a fim de absorver a força daquela pessoa. Então, se tinha que ter todo um manejo, todo um trato de se apresentar diante desses indígenas para que eles vissem como amigos e assim não os devorassem. É tanto que a gente já mencionou em aulas passadas, o primeiro bispo católico, Fernando Sardinha, que sai de Portugal e vem para cá tentar catequizar, né, organizar a catequização ali, ser o líder católico nessa catequização dos indígenas, ele é devorado pelos indígenas da etnia caetés. Os indígenas caetés devoram o primeiro bispo católico vindo ao Brasil. Então, tem essas dificuldades de relação, de instalação, de fazer a capitania gerar riqueza, fracassa, não dá certo, só 2 das 15, só 2 dão certo. Então, diante desse fracasso, como as capitanias hereditárias não deram certo, na maioria delas, aí o governo português, a coroa portuguesa, resolve instalar, no lugar de 15 pedaços de terras, distribuída a capitães donatários, cada um mandando ali no seu território, o rei de Portugal resolve instituir aqui na colônia
um governo geral para mandar em todo o território, né? Aí, o estabelecimento aí do governo geral. Ao longo da história, nós tivemos três. O primeiro foi esse aí que está na página 25, Tomé de Souza. Foi o primeiro governador-geral dessas terras pertencentes a Portugal. Depois de Tomé de Souza veio o Martim de Sá. Agora me fugiu o nome do terceiro, mas daqui no final da aula eu vou lembrando. Então, o governo geral foi instituído em 1548, tinha esse objetivo de administrar a colônia. A sede escolhida para a sede desse governo geral, que mandaria em todo aquele território, foi o estado da Bahia, a província, a capitania, ainda não era nem província, né? Capitania da Bahia, daí porque futuramente vai ser a primeira capital da colônia, vai ser a cidade de Salvador. Esse capitão-geral, no caso, o primeiro deles, o Tomé de Souza, Mendes Sá foi o segundo, já me lembrei o nome do segundo, e o Duarte Coelho, se não me falha a memória, foi o terceiro. Eles eram auxiliados pelo provedor-mor, encarregado pela cobrança de impostos. Tinha como era um governo que ia administrar essas terras pertencentes a Portugal, tinha que cobrar impostos. Tinha também ali o capitão-mor da costa, responsável pela vigilância da costa do litoral. Costa aqui refere-se ao litoral, não é um sobrenome, tá? Pelo ouvidor-mor, que era responsável pela aplicar a justiça. Às vezes tinha uma brigazinha, né, como a Guerra do Iguape, uma briga entre o português e o indígena, uma briga entre portugueses, uma briga entre indígenas. Então, tinha esse camarada aí que fazia parte do governo, o ouvidor-mor, que julgava essas contendas, esses conflitos que eventualmente aconteciam. Está aqui respondido, mas vai ser fácil da gente responder aí, né, no livro de vocês. Por quais razões o governo português decidiu efetivar a ocupação e a exploração das terras da sua colônia? Entendamos bem a pergunta. Ele está perguntando por que, depois de 30 anos da descoberta, a coroa portuguesa, o governo português decidiu efetivar, ou seja, ocupar efetivamente, definitivamente essas terras. Por que só depois de 30 anos Portugal resolveu efetivar essa ocupação? Por quê? E não logo no início. E aí, quem ajuda? Tá lá, essa resposta a gente Porque encontra na página 20. Vai, João. eles ainda estão fazendo comércio na África do Sul e querendo deixar o Brasil para a segunda opção, caso não desse certo. Muito bem, foi o que a gente viu lá na página 20, né? Um dos motivos é que eles já tinham um comércio estabelecido com o Oriente. A gente pode mencionar esse para ser mais rápido. É claro que aí a gente poderia citar também que uma coisa que levou à ocupação efetiva, decidir de fato ocupar a colônia, foi também a ameaça de perder esse território, de invasão de outros reinos, o fato de terem encontrado minerais, ouro e prata, nessas terras da América. Podemos mencionar também isso, né? Mas Joaquim já nos deu uma boa resposta. Um primeiro motivo seria porque Portugal já tinha um comércio estabelecido com o Oriente. Podemos colocar isso. Portugal já tinha um comércio estabelecido com o Oriente. Segunda pergunta. Explique o sistema de capitanias hereditárias. O sistema de capitanias hereditárias como forma de privatização. Explicar o que era esse sistema. Quem ajuda? O que era esse sistema? Eram terras doadas pelo rei e essas terras foram divididas em 15 partes, com Isso. 12 donatários. Aí quem Boa. quisesse vir de Portugal para cá, ia para essas terras. Mas aí tinha que pagar o rei também. Muito bem. Ana Lu Se também está quisesse vir isso. de Também está Portugal para cá. também tá confirmando aqui Ana Lu no chat, né? Não sei porque ela não quer falar hoje. Mas eu quero o sistema de capitanias hereditárias. Doação de 15 faixas de terra para quem se interessasse. Podemos, de maneira simplificada, colocar essas respostas aí que os nossos colegas Siqueira e Ana Lu estão nos dando.
Explico o que era o sistema de capitanias hereditárias, a doação de 15 faixas de terra, 15 pedaços, 15 lotes, dá na mesma também. Vamos aí à pergunta 3. Quais eram os deveres dos donatários para com Portugal e os direitos? Então, entre os deveres, podemos citar ocupar, colonizar, gerar riqueza, e entre os direitos, podemos mencionar ter direito aos lucros. Podemos colocar isso aí. Um pouquinho daquele dinheiro. Como é, Joaquim? Pegar um pouco do dinheiro que arrecadou. Isso. Entre os direitos, ter direito aos lucros, e entre os deveres, ocupar e gerar riqueza. Os deveres, ocupar e gerar riqueza, os direitos, ter parte nos lucros. Terceira pergunta. A instalação do governo geral acabou com o sistema das capitanias hereditárias? Explique. E aí? A instalação do governo geral acabou com as capitanias, sim ou não? Por que não? Explique sua resposta. Então, a Ana Lu está novamente aqui nos ajudando no chat, ela disse que está com voz de sono. Não acabou, ajudou a ter um melhor governo, a ter uma melhor administração. O que aconteceu, velho? Lembra que teve duas que deram certo, Pernambuco e São Vicente. Então, não acabou totalmente, mas ajudou na administração. Podemos colocar assim como resposta do terceiro. Que diabo aconteceu? Não totalmente, Que diabo aconteceu? mas ajudou na administração. Página 26. Novas vilas com essa ocupação foram formadas, todas elas aí no litoral, então já nos deixa transparecer uma falha nessa ocupação. Eles se preocuparam demais com o litoral e estavam deixando esquecidos ou esquecido o interior do território, né, o interior da colônia. Percebe que esse mapa aí já é o mapa atual com a demarcação do Tratado de Tordesilhas, né? Muito diferente, ou talvez não tanto, daquele mapa que temos na página 24, que é o mapa mais original da época. Então, se a gente fosse listar aqui, acredito que dá para a gente listar, não dá? Deixa eu diminuir aqui a projeção para a gente ter um... Vocês estão com o livro em mãos, mas aí vamos fazer essa tarefinha em sala virtual. Qual seria a primeira que foi fundada? Ligue o microfone aí para me ajudar. 1500 e quanto? 93. 93. Essa daí já foi um pouquinho tarde, né? Teve uma muito antes. Em 30 e... 33, 35, quem encontra outra mais recente? 32, alguém disse aí. Acho que foi Letícia. Não sei se ela viu no livro ou... Professor, consegue me ouvir? Sim, sim. Não sei se Letícia viu no livro ou adivinhou pela sua bola de cristal. Mas ela acertou. É o ano de 1532. Foi a capitania de... Aliás, a vila de... São Vicente. Muito bem. Próxima. Depois de 32, qual é a próxima data que temos aí? De 35. 34. Eu não sei o porquê não tá saindo o áudio, eu não tô Tá escutando saindo, nada Joaquim. Estamos te escutando aqui. que o professor tá falando. Como é que eu vou fazer a aula agora? Joaquim, estamos te escutando, vice? Nem tente, eu já tentei esse negócio de fone. E o fone? Será que com o fone não tá ouvindo, não? Estamos te escutando, Joaquim. 1534. Santos, não é isso? Sim. Santos. Depois temos mais... Em 35. 35 nós vamos ter... 33. 35 nós vamos ter mais de uma, né? Encontraram alguma 33 aí? Alguém disse 33.
35 nós vamos ter mais de uma, né? Nós vamos ter Olinda, olha Porto aí, Seguro, Olinda, Porto Seguro, na Bahia. Olha que curioso, é o primeiro lugar onde Pedro Álvares Cabral chegou. Deveria ter sido a primeira, né? Só que eles não ocuparam, continuaram a viagem para as Índias. E vindo para cá só de reconhecimento de estação de pau-brasil. Quando eles iam ocupar, a primeira é São Vicente ali. Então, Porto Seguro tem mais que nessa data de 35? Acredito que não, né, gente? não. Não. Depois nós pulamos para... Olinda, 1535. Olinda já colocamos ali na tela, né? Olinda e Porto Seguro. Depois nós pulamos para 1536. 1536. Nós vamos ter aqui o quê? Santa Cruz. Fica ainda tô São lindo. Jorge de Ilhéus, Santa Cruz, alguém disse outra ali. São Jorge de Ilhéus, lá da Gaga, né? A Gaga de Ilhéus. São Jorge de Ilhéus. 36. 36. Depois de 36, temos que data? Aí esse é uma versão mais antiga, 1538. já vi. 38. 38, nós vamos ter Iguaçu. Você preste atenção na aula, não fique respondendo enquanto tá assistindo, não, viu? Eu acredito que seja a nossa atual Igaraçu. Iguaçu, 38. O que mais nós temos aí? 1549. 549, Salvador. 1549, Salvador. Temos mais, depois de 1549, nós pulamos para 51. 1551, Espírito Santo. Que hoje é lá o estado do Espírito Santo, né? Cuja capital se tornou a cidade de Vitória. Eu botei duas vezes ali. Espírito Santo, 1551. E também Nossa Senhora da Vitória, né? Na mesma data, não é isso? Que se tornou a capital. Da Vitória. Depois de 1551, temos o quê? 1565. Temos outra antes. Quem encontra? Em 1554. Temos a fundação de uma importante vila que se tornou São Paulo. São Paulo, 1554. Depois de 54, aí pulamos para 65. Isso, né? 1565, valeu. Qual é mesmo? São Sebastião. Isso que se tornou o nosso Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Tem toda uma história religiosa na fundação dessa vila, uma briga com os indígenas e tudo mais. Por isso a data foi em janeiro. Recebeu não à toa não por acaso esse nome. 1565, depois nós pulamos para 1581. 81. É isto? Sim ou não? 581, Nossa Senhora da Conceição de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. A Conceição de Itanhaém. É muito grande esse nome. Itanhaém. Depois de 1581, pulamos para... 90.
90. Qual foi São Cristóvão, que hoje seria... 1590. Isso, Letícia, que hoje seria Sergipe. São Cristóvão, hoje seria o estado do Sergipe. Foi vila, primeira capital, antes de Aracaju. A cidade, hoje existe ainda São Cristóvão, lá em Sergipe. Depois de 1590, nós pulamos para, quem encontra a próxima? 93, Natal. 1593, a nossa Natal. Eu acredito que a próxima seja a última, 1595. Acredito que não esqueçamos, não tivemos esquecido nenhuma, não. Quem é que encontra nessa data, 1595? Filipeia. Pronto. Eu acredito que tenham sido essas, a gente não esqueceu. Tem mais um. Qual? Cananéia 1600. Cananéia. Mas, rapaz, não esquecemos logo da Guerra do Iguape. Foi a última, no caso, né? 1600, né? A última. Depois dessa data, eu acredito que não tenha mais nenhuma, não. Não estou encontrando nenhuma, não. Acredito que Cananéia foi a última, assim, até o século XVII, fundada a vila aqui, não é isto? Muito bem. Vamos lá. Continuando aí abaixo do mapa, em Salvador, outras cidades surgiram. Aliás, em Salvador e em outras cidades que iam surgindo, eles iam instalando através... Então, entenda bem isso, né? A primeira instância de governo foi o governo geral, que governaria, no caso, todo esse território pertencente a Portugal. E cada uma dessas vilas que a gente teve esse trabalho de listar pela data, pela cronologia em que elas foram surgindo, em cada uma dessas vilas eram instaladas câmaras municipais, né? Não vamos confundir com as câmaras de vereadores que temos atualmente. Essas câmaras eram formadas e escolhidas, os seus integrantes, pelos chamados homens bons. Quem eram os homens bons? Grandes proprietários de terras, brancos e católicos. Aí eu pergunto a vocês, e quem não tinha terra, quem era negro ou indígena, e quem não era católico? Era o quê? Nessas câmaras havia um juiz leigo, não podia ser um religioso, e tinha também, depois, com o passar do tempo, esse juiz leigo, ele passou a ser liderada pelo juiz de fora, ou seja, um magistrado vindo de Portugal. Fiz questão de colocar ali uma exclamação para chamar a atenção da gente o seguinte: o que faz o rei de Portugal trocar a administração ou a chefia, né, dessas câmaras municipais, trocar o comando dessas câmaras municipais, tirar da mão de um juiz leigo escolhido entre eles para colocar na responsabilidade de um juiz, um magistrado vindo diretamente de Portugal? Na mentalidade de vocês, por que essa troca? Por que essa mudança? Porque essas câmaras que resolviam ali localmente nessas vilas, né, nós temos o governo geral em toda a região, em todas as capitanias, mas no interior de cada vila nós tínhamos cuidando, administrando as câmaras municipais. Então, o que leva o rei de Portugal a trocar a administração dessas câmaras municipais de um juiz leigo, escolhido por eles, para colocar sob a responsabilidade de um juiz de fora, alguém, um magistrado ou um juiz vindo diretamente de Portugal? Por que isso? Por que essa troca? O que vocês acham qual o motivo dessa troca? Alguém teria alguma ideia? Porque se ele conhecesse porque o juiz de lá iria conhecer o acusado e provavelmente iria ajudar ele. Ou talvez não, Joaquim. Veja, digamos, olha, eu entendi sua lógica aí, mas nessa lógica sua, um juiz leigo, como ele diz aí nessas duas linhas, escolhido entre eles, iria conhecer melhor a realidade. Mas um juiz vindo de fora, quem conheceria melhor a vontade, a personalidade, o pensamento do rei de Portugal? Um juiz leigo escolhido entre eles ou esse juiz vindo de fora? Segurança. Ele tem mais uma segurança, né? Por exemplo, o pai e a mãe diz assim: Joaquim, Jennifer, Giovana, Ana Lu, vou sair de casa,
mas vocês tomem conta da casa, eu vou confiar em vocês. Aí, de repente, no outro dia, o pai e a mãe mudam de ideia e dizem assim, não, chamei fulano, que é meu conhecido, primo nosso, parente nosso, para ficar aqui em casa olhando vocês, vindo de fora. O que é que isso demonstra? Em Letícia, os demais. O que é que isso demonstra? Quando o pai e a mãe saem de casa e deixam alguém de fora vigiando a gente, o que é que isso demonstra? Que eles não confiam na gente. Que vão evitar que a gente apronte alguma, né? Bagunce a casa, solta a geladeira, faça a pipoca, não lave a panela, deixe lixo espalhado pela casa, Fogo na casa. toque fogo na casa. Então, o juiz de fora seria, digamos assim, uma extensão, um olhar diretamente do rei de Portugal sobre a realidade aqui, alguém de confiança dele, alguém que responderia diretamente pelo rei de Portugal, já que foi enviado de Portugal para cá. Isso mostra que o rei de Portugal já olhava com desconfiança essa liberdade dada aos colonos. Assim nós concluímos o assunto. A página 27, que trata de outras histórias, vai nos falar de uma perseguição empreendida aos judeus, que foram expulsos também aqui para a colônia, vão aqui em Pernambuco fundar a primeira sinagoga, que é o local de culto dos judeus. E aí, para casa, concluindo esse capítulo 10, para casa vocês